Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Vamos continuar em estruturas sequenciais. Hoje nós vamos falar sobre os operadores de incremento, operadores relacionais. O operador de incremento ou decremento, né, ele usa o mesmo princípio que a gente viu na última videoaula, que é de acumular valor, tá, em uma mesma variável, tá? Então mas qual que é a diferença? É que ele acresce, né, ou decresce um valor fixo, por exemplo, de 1 em 1, né? Aquela hora, toda hora a gente estava acumulando valores diferentes, uma hora era 10, uma hora era 5. Toda vez que a gente precisar a todo momento adicionar um valor fixo, a gente vai usar esses operadores de incremento. Aí tem mais uma imagem aí, ó, que exemplifica, né, quando é que a gente usa isso. Por exemplo, toda vez que entra alguém na fila, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o valor de 1. Toda hora que sai uma pessoa da fila, né, uma pessoa é atendida, eu decremento em 1. Tá? Então, toda vez que a gente for fazer isso com valores fixos, a gente vai ter um operador para nos ajudar. Então, eu abri o NetBeans aqui, naqueles mesmos exemplos que a gente estava fazendo nas últimas aulas. E eu vou continuar aqui abaixo aqui. Ó. Bom, então qual que é a ideia, né, do incremento e do decremento? Como eu disse, é muito parecido com o acumulador. Então seria, por exemplo, assim, ó, fila, né, a fila de pessoas, ó, inteira. Como é que a gente faria? Faria assim, ó. Começa com 0 pessoas na fila e toda vez que alguém for surgindo, ó, pela forma que a gente aprendeu, a gente faria assim, ó, fila é igual a fila mais 1. Então, toda vez que você executar isso, ó, você está adicionando alguém na fila. E aí a gente aprendeu que a gente poderia fazer isso de uma forma mais simples. Ó, fazer assim, ó, fila mais igual a 1. Né? Então, eu vou entrar com mais 2 pessoas. Ó. Então, aqui eu vou imprimir. Né? Salt. Ok, vou imprimir a variável fila. Se eu fizer isso, então ó, eu incrementei a variável uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Executei, a gente tem o valor 4 aqui. Ó. Pô, tem uma novidade. Então agora a gente vai aprender o operador que nos ajuda a fazer isso de uma forma mais simples. Tá? Que é da seguinte forma. Eu vou chegar e usar a variável fila e colocar mais mais. A partir do momento que a gente fez isso, ó, a gente está incrementando o valor. Se eu fizer isso 2 vezes, ó, eu vou estar incrementando 2 vezes a variável. Então, eu vou executar e vocês vão ver que o novo valor é 6. Então, isso aqui ó, é um valor, né, é um operador de incremento. E como eu falei, eu posso decrementar também. Como é que eu faço para decrementar? Simples, olha, menos, 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 menos. Executei. Então, a gente entrou com 4, 4 pessoas, 1, 2, 3, 4. Depois decrementou uma vez, 4 menos 2 dá 2. Ó. Então, a gente tem um resultado de 2. Então, a gente tem esses operadores novos aqui, ó, de incremento e de decremento. Vou voltar para mais, mais. Vamos deixar um de menos, menos aí. Então, se a gente executar agora, ó, o valor é 4, né? Porque eu entrei 4 vezes aqui, mais uma 5 e decrementei uma. Correto? E o pessoal que criou, né, a linguagem Java, o compilador, eles não pararam por aí. Eles criaram uma variação de uso desse operador, que é da seguinte forma. Eu vou exemplificar assim, ó. Eu vou voltar a variável para 0, ok? E vou fazer isso aqui, ó. Vou imprimir ela. Só que usando, ó, o operador de 2 formas diferentes. Eu vou colocar o mais mais aqui e eu vou printar da seguinte forma. Eu vou printar ela novamente sem o operador e agora a variação, ó, que eu quero mostrar para vocês. Eu vou usar o mais mais aqui. Ó. Ele deixa usar das 2 formas. Ó. Eu colocar o mais mais aqui ou mais mais na frente. E para brincar mais ainda, ó, eu vou imprimir a variável uma vez. De novo. Vou usar as mesmas coisas aqui. Ó. Só que agora eu vou usar o menos menos. Para mostrar para vocês, né, o que vai acontecer com isso aqui. Bom, eu já vou dar um spoiler aqui e vou contar para vocês.
É o seguinte, toda vez que o operador, né, ele está depois da variável aqui, ó, quer dizer que a gente vai usar a variável primeiro, certo? Para depois incrementar o valor. Então, você vai usar a variável aqui dentro do comando print para depois incrementar o valor. E aqui já é o contrário. Eu vou incrementar a variável e depois que eu vou imprimir. Então, esse que é o significado da gente colocar o operador de incremento antes da variável e depois da variável. Então, vamos lá. Vamos testar aqui para ver se eu estou correto. Vou executar e a gente vai analisar os resultados. Olha. Então, eu vim aqui. Começou aonde? 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente aqui, ó. Esse 4 é a impressão do exercício anterior aqui, que se vocês quiserem comentar também, ó, né, para não confundir, vamos comentar aqui, para não confundir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para cima. Vou comentar, para a gente não ter mais nada aqui, ok? Vou executar novamente. Agora a gente só tem os resultados que a gente precisa aqui, ó. Ok, então vamos analisar. Olha só que interessante, o que aconteceu? A variável fila começou, né, eu inicializei ela com 0. O que eu fiz? Eu mandei imprimir, né, o que ela tinha, mas olha o que ela fez. Ela imprimiu 0, por quê? É o que eu disse, o operador de incremento está depois da variável, então você usa o valor que está na variável para depois incrementá-la. Então eu usei de qual forma? Eu usei imprimindo o valor, né, no console. Depois que eu imprimi, o que eu fiz? Incrementei ela. Aí eu imprimi o valor para confirmar. Então, olha para você ver que legal. Na linha de baixo, agora ela já está valendo 1, não 0 mais. Né? Porque eu usei ela aqui em cima, imprimi, incrementei. Mostrei o resultado. Agora, olha que interessante. Aqui, ó, nesse terceiro print, o que eu fiz? Eu já falei o contrário. Eu falei assim, olha, incrementa ela primeiro para antes que eu for usar. Então, foi exatamente o que aconteceu. Ó. Então, ela estava valendo 1, eu incrementei ela foi para 2. E aí, eu printei ela como 2. Depois, na linha de baixo, o que eu fiz? Eu printei ela só para ver quanto que ela está. Realmente, ela está 2, manteve 2. Então, essa primeira leva aqui de print aqui foi executada. Agora, vamos para o decremento. Olha só que interessante. O que foi feito aqui? Ó? Eu usei o valor. Quanto que estava no valor? Está 2. Então, eu usei imprimindo na tela. Ok. Depois que eu decrementei, então, na linha de baixo, ela vai ter que estar valendo 1. E foi exatamente o que aconteceu. Ó. Eu printei o 2 na primeira linha e na linha de baixo está valendo 1. E agora, o que eu fiz? Ó? Eu decrementei antes de usar. Ó. Então, eu vou decrementar. Estava valendo 1, vai valer 0 e eu já vou printar esse valor novo. Né? E aqui eu confirmei o valor. Falei assim, o valor é 0 mesmo. Então, esses são os operadores de incremento e decremento. Sempre que você precisar incrementar 1, decrementar 1. Né? E, então, tem essa variação aí de você colocar ela antes da variável e depois da variável. Espero que vocês tenham entendido. E não precisa preocupar assim, mas isso, quando é que a gente vai usar isso? Vocês vão ver que a gente vai usar isso bastante. Quando a gente aprender algumas estruturas, por exemplo, de repetição, coisas desse tipo. Então, vocês vão ver que isso é muito útil e é importante que vocês entendam isso aqui. Aqui tem uma tabela resumindo tudo que eu falei, né? O que representa, o x mais equivale a essa instrução, né? O mais x jogando a variável y representa essa instrução. Okay? Então, vocês dão uma pausa no vídeo aí e dão uma analisada nessa tabela. Entendido esse operador de incremento e decremento, a gente passa a ver os operadores relacionais, né? O que faz relação entre valores. Quais são esses operadores? Né? São operadores que vocês já conhecem da matemática, que é o operador de igualdade, de diferença, maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor. Como que a gente representa isso em Java? Utilizando, né, esses tokens aqui. Ó. Toda vez que eu quero comparar se um valor é igual a outro, o que eu vou usar? Eu vou usar 2 iguais. Eu não posso usar um igual só, porque um igual só a gente já aprendeu. Um igual só representa atribuição. E como é que eu pergunto se um número é diferente de outro? O número é diferente de outro, a gente vai usar esse conjunto de token aqui, ó, que é a exclamação com o sinal de igual. Então, isso aqui representa diferente. Toda hora que eu quero falar assim, um número, esse número é diferente desse outro número, eu vou usar, então, dessa seguinte forma.
E assim segue. Olha como é que é o menor ou igual. Eu tenho que usar dessa forma aqui, menor ou igual. Ah, como que é o maior ou igual? Dessa forma. Como que é o menor? Dessa forma, né? Igual a gente está acostumado da matemática. E como que é o maior? Da mesma forma da matemática em si. A única coisa que a gente vai ver que é diferente é quando você quer comparar strings. Eu não vou usar, por exemplo, o sinal de igualdade quando eu quero comparar duas strings. Eu vou ter que usar uma função, um método chamado equals. Eu vou exemplificar aqui para vocês entenderem melhor. Bom, vamos seguir aqui no mesmo exemplo. Eu vou comentar aqui essas, linha por linha aqui, ó, o que a gente fez aqui. Ok, vamos ver aqui agora, então, ó, dentro do main, né, os operadores relacionais. Né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente pode criar uma variável booleana. Por que booleana? Porque sempre quando a gente usar esses operadores relacionais, ele vai me dar uma condição booleana, um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então, se eu comparar o número 1 é igual ao número 1, verdadeiro. Né? Se eu comparar o número 1 com o número 2, é igual? Não, falso. Né? Então, sempre o retorno desse tipo de operadores relacionais vão ser um valor booleano. Isso é importante. Tá? Vou pegar aqui, ó, resposta. Acho que a gente não tem essa variável lá em cima, não. Ok. E aí a gente pode começar a brincar com ela, ó, fazendo da seguinte forma. Ó, resposta recebe isso aqui, ó. Recebe, por exemplo, 10 é igual a 20. E a gente pode imprimir isso aqui, para a gente ver, ó. Então, nós vamos colocar resposta para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, olha só que interessante. Aqui eu usei o sinal de atribuição, né? E aqui eu usei o sinal de igualdade aqui na linguagem. Okay? Então, a resposta que a gente espera para isso aqui é falso. Então, vou rodar. A resposta foi falso. Então, eu posso usar qualquer um, tá? desses operadores que eu mostrei no slide aí. A gente pode, inclusive, usar variáveis, né? Então, se eu pegar uma variável, deixa eu ver aqui em cima, a gente já tem uma variável fila, né? Se fila. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Resposta, eu vou fazer assim, será que a fila, o valor dela é maior do que 0? Posso fazer algo nesse sentido. E aí eu vou printar o resultado. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Falso. O valor, ele é maior que 0? Não, se eu não me engano, tá vendo? A última instrução que eu fiz foi fila igual a 0. Então, lá está com o valor 0. Não é maior que 0. Mas se eu colocar assim, ó, fila é maior ou igual a 0, agora se eu rodar, ó, vocês vão ver que é verdade. Okay? Inclusive, eu posso até fazer contas aqui aritmético. Ó. Por exemplo, eu posso chegar, fila é maior ou igual a 2 mais 2. Aqui é até interessante, quando vocês fizerem isso, ó, colocar um parêntese, né, para a gente entender melhor o que você está querendo dizer aqui na sua expressão. Então, na hora que eu executar, vai ser falso. Né? Como a gente viu aqui, está valendo 0. 0 é maior ou igual a 4? Não. Então, olha para vocês verem que interessante que é. Bom, falta falar agora sobre o operador de igualdade, quando a gente vai usar com variáveis que são objetos, na verdade. Ou seja, o tipo string, em que eu vou criar uma variável n, que eu vou colocar um nome Mary. Eu vou criar a mesma variável, quer dizer, outra variável, mas com o mesmo conteúdo, Mary. E aqui eu vou fazer, né, uma comparação, em que eu vou comparar se a variável n1 é igual a n2. E vamos printar essa resposta aqui. Interessante é que isso aqui, ó, vai me dar o resultado verdadeiro, mas ficou sublinhado aqui, ó, de amarelo, ou seja, o Java está te dando o compilador está te dando uma dica, a IDE está te dando uma dica aqui, ó. Está falando que é para a gente não usar não fazer esse tipo de comparação. Toda vez que a gente precisar comparar
objetos, né, que na verdade isso aqui não é um tipo primitivo, porque ele começa com maiúsculo e a gente vai aprender mais sobre classes e objeto, orientação a objeto, né, no decorrer do curso. A comparação correta que deve ser feita é usando um método que chama equals. Então a gente tem que colocar o ponto, digitar equals, colocar a variável n2 aqui dentro. Essa é a forma correta da gente fazer a comparação. Por mais que, né, a gente conseguiu obter o resultado que a gente queria aqui, que era true, tá? Mas essa é a forma indicada da gente usar. Inclusive, essa forma antiga aqui que eu coloquei, ela não era aceita em versões anteriores, tá? Em versões mais antigas aqui do Java. Isso aqui, há poucas versões atrás do Java, dava erro. Tá? Então, agora, né, que é permitido fazer esse tipo de coisa aqui. Tá? Mas o jeito correto, né, vamos aprender o jeito correto. Toda vez que você for comparar objetos, coisas que o tipo começa com maiúsculo aqui, use o método equals para fazer isso. Ok? Então, vamos ver aqui, o resultado tem que se manter true. Ó. Então, eu tive o mesmo resultado, só que agora fazendo da forma correta, usando o método equals. Eu vou encerrando essa aula por aqui e a gente volta numa próxima videoaula para falar o restante dos operadores que faltam ser vistos. Valeu!